Eu agora gostaria de pedir a presença do meu colega, o jornalista Nelson de Sá, que dará prosseguimento ao programa da noite. Bom, gente, a gente vai chamar logo ao palco os nossos 3 palestrantes, e a ideia é fazer o seguinte: o Jô e o Greg vão ler trechos das peças que eles estão montando. O Jô vai montar no segundo semestre Troilo e Cressida, no Teatro do SESI, e o Greg estreia semana que vem, na quarta da semana que vem, Macbeth, no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, eles vão ler alguns trechos. O Jô lê um trecho do Troilo e Cressida que ele mesmo traduziu e comenta a peça. Depois o Greg lê um trecho também e logo em seguida vai ser feita uma tradução rápida e ele comenta a montagem. E o Gabriel vem em seguida. A gente mostra um videozinho do Romeu e Julieta no Globe e daí ele comenta também a peça e daí a gente abre para todo mundo para perguntas. A gente vai ter 2 microfones, um de cada lado da plateia, e eu peço, então, que vocês chamem as moças para fazer as perguntas, mas isso depois da apresentação dos 3. E, no final, vai ter uma surpresa com alguns livros que serão sorteados, mas isso é para depois. Então, por favor, Jô Soares, Greg Hicks, Gabriel Vilela, vamos lá? E uma coisa, o Greg Hicks e Jô Soares estão em ensaios. O Jô vai estrear uma outra peça, não já o Troilo e Cressida, nas próximas semanas. Então, eles estão em ensaios. O Jô sai um pouco antes de acabar o debate. E o Greg, na verdade, acabou de chegar do ensaio dele. A gente está em pleno... enfim, os dois estão em plena atuação. Mas é isso. Passo, então, agora para o Jô. Bom, eu vou... Alô? Eu vou sair antes, porque eu estou dirigindo uma peça, por sinal, uma peça inglesa, de um autor chamado Terry Johnson. I'm directing a play from Terry Johnson, called Hysteria. I don't know if you've ever heard about it. It's the meeting between Freud and Salvador Dali in London. And it's a mess. A wonderful comedy. Bom, vocês querem que eu fale primeiro o quê? Fala, né? A ideia é que você leia um pouco da sua tradução e tá daí bom. você comenta, enfim, sobre a peça. Eu separei 2 trechos, curtos, evidentemente. Então, primeiro eu gostaria de falar qual é o intuito da tradução. É aproximar o máximo possível o texto dos dias de hoje. O que com Shakespeare é sempre fácil, porque ele está sempre tratando de temas eternos, como o poder, a política, o amor e o sexo. Essa peça, Troilo e Cressida, tem uma violência nesse aspecto tão grande que ele foi aconselhado ao seu protetor na corte a não montar a peça, o que, na época, era um certo prejuízo. A peça não foi montada até o início do século XX, porque, realmente, ele já tinha feito uma peça, se eu não me engano, era Ricardo II, que ele quase perdeu a cabeça. Tiveram que os amigos dele na corte fazer uma grande campanha para evitar que a cabeça dele ficasse no cepo. Então, nessa Troilo e Cressida, tem uma analogia tão grande com a política da época e que trata, principalmente, de guerra política, guerra no sentido da política, e ele se passa exatamente no 7º ano da Guerra de Troia, que não acaba, fica encalacrado ali. Deixa eu dar um gole d'água. Serve para mim, Nelson? Fica encalacrado ali porque a guerra não sai, eles já
Obrigado, querido. Eles já estão cansados e ninguém quer saber mais da guerra em si. E a guerra, na realidade, vira quase que o equivalente ao espetáculo da escola de samba. Porque chega uma hora que eles falam entre eles: oi, você foi à guerra hoje? Não, hoje não, eu estava cansado, não fui. Eu vou na batalha de amanhã. E tem uma hora que um personagem fala: vamos assistir, eles estão voltando da guerra. Vamos para o palanque para ver a volta da guerra. E vem voltando aqueles que participaram dessa batalha, e o pessoal vai comentando: olha o Troilo, como ele é bonito, maravilha, muito mais bonito. Enfim, é um comentário da volta da guerra. Eu peguei um trecho aqui curioso, porque tem um personagem que é o Patroclo, tem o Aquiles odeia a guerra, ele fica no camarim, na tenda dele, comendo o empregado dele. E isso causa uma inveja dos outros, que também querem dar para ele. É uma loucura. Então, eu peguei uma cena do ato 5, cena 1, campo dos gregos. A cena se passa diante da tenda de Aquiles. Aquiles e Patroclo. Aquiles: Patroclo, vamos festejar, que o vinho grego esquente o sangue do Heitor hoje à noite, para que eu esfrie amanhã com a minha espada. Patroclo: chegou o Tército. O Tército é um dos criados também, aqueles criados que fazem um pouco de tudo nas peças da época, não só de Shakespeare, mas nas peças daquela época. Aí o Aquiles, já há um diálogo entre os dois, que é terrível, que é assim: Aquiles, e aí, mãe da inveja, massa podre da natureza, o que há de novo? Tército: tem uma carta para você, herói da mentira, ídolo dos acéfalos. Aquiles: da parte de quem, aborto? Claro que é de Troia, mal parido. Aquiles pega a carta e afasta-se para ler. Patroclo: quem ficou tomando conta da tenda? Tército: geralmente aqui, quem sempre toma é você. Patroclo: porque é uma rivalidade entre o Patroclo e o Tército. Os dois são criados e amantes do Aquiles. Quem ficou tomando conta? Aqui quem toma é você. Patroclo: não é não. Você toma muito mais tempo do que eu. Tército: cala a boca. Todo mundo sabe que você é o criado de cama de Aquiles. Patroclo: criado de cama, insolente. O que você quer dizer com isso? Tército: não entendeu? Criado de cama, puta macha. Sabe o que eu desejo? Que todas as gangrenas das doenças lá de baixo, as hérnias podres estranguladas, as cólicas, os catarros, as ramelas, a bexiga pustulenta, a cárie dos ossos, os corrimentos da sífilis, os cotocos dos dedos leprosos, as hemorroidas hemorrágicas, sejam a punição pelas tuas mentiras. Patroclo responde: espera, sanguessuga invejosa, está me rogando praga? O que ele responde: eu? Não, ruína. Tército: não, cão aleijado, não, poço de sarna. Então, por que você se ofendeu tanto, curativo purulento, de olho vazado, pastel de vômito, dejeto de camelo, escória da natureza, filho da puta? Patroclo: tolo. Tército: não seja grosseiro. Aquiles voltando: meu doce Patroclo, por causa dessa carta da rainha Écuba de Troia, eu não posso participar da batalha amanhã. Ela me lembra da promessa que eu fiz à sua filha, Políxena, o grande amor da minha vida. Mesmo que os meus irmãos gregos morram, que a minha fama de herói se acabe e que as areias do tempo se esqueçam da minha glória, o meu juramento não será esquecido. Vem, Patroclo, me ajuda a preparar a tenda, porque nós vamos passar a noite toda festejando. Eles saem. Tército: não estou entendendo mais nada. Os dois já estão ficando malucos, usando mais a força do que o cérebro. Como eu tenho mais cérebro do que força, esse risco eu não corro. Lá vem Agamenon, um homem de bem,
mas chegado às putas. Como bom general, ele também tem menos cérebro do que cera no ouvido. E vem com seu irmão Menelau, outro que não tem nada na cabeça a não ser chifres. Ele tem chifres sem ser touro. Eu preferia ser touro, cavalo, mula, cachorro, gambá, gato, lagarto, sapo, coruja, lesma, barata, enfim. Eu preferia até ser um chato agarrado no saco de um mendigo do que ser um Menelau. Aqui dá para ver o clima da peça que o Shakespeare chamava. Ele chamava de comédia sinistra. A Bárbara Eleonora, na tradução dela, ela chama de comédia sombria. Eu preferi manter o comédia sinistra, porque, no fundo, é o que é. É uma peça que você ri muito, ao mesmo tempo é terrível, você vê a relação entre os gregos e os troianos, e uma relação de guerra o tempo todo e de disputa política, para saber qual é o general que manda mais. Tem uma cena que me lembrou os diálogos que eu presenciei agora no impeachment. Tem uma cena entre os generais explicando por que não é hora de ir para a guerra, e tem sempre um general que diz, por isso é que essa guerra não acaba, isso não vai acabar nunca, porque é uma discussão política em volta da guerra que não termina. E, por isso, isso foi o que me fascinou demais nessa peça, até então, até o século XX, que era totalmente desconhecida. Muito obrigado, Ju. Obrigado. Vou passar direto, então, para o Greg Hicks. Hello. I'll tell you a story. One time when about maybe 20 years ago, I was going for a swim in South London. And I heard a musical sound which I'd never heard in my life before. It was the sound of a birimbau. And I stopped and I thought, what is that sound? And I followed it. I followed the sound to a closed door. And the door was not locked, so I pushed the door open. And inside the room were a group of people doing a form of a movement which I'd never seen before. Playing music which really appealed to my soul and my heart and my imagination. It was there that I met my best friend, who is now my assistant director on this project. I discovered Shakespeare in the same way. It was like music in the air. And it opened a door to my imagination. The world of capoeira, which I now use as a working methodology with my friend Alex, who is a capoeira master, we use the rhythms, the Afro-Brazilian rhythms of capoeira to break open the mystery of the Shakespearean language, to break open our imaginations, to go beyond the boundaries of our usually restricted thinking and movement. The two things seem to be an unlikely marriage. But the reason I'm sitting here today is the fact that they're not. That marriage has brought me to Brazil to work with a group of fantastic Brazilian actors that I'm very proud to work with. Young, adventurous, courageous, open, ready to be changed. One of the great secrets of Shakespeare, in my opinion, is that he can change the way we think and feel in a split second. That's radical. That's actually political.
So if we ask the question about why we do Shakespeare in 2016 anywhere in the world, it's because the language has the ability to change our perspective, to open our imagination to another way of looking at things. Also, I think, to introduce the element of paradox. And my goodness me, it would be a radical political step in any country, but especially in Brazil, to live from second to second with paradox and not certainty. Shakespeare is not a moralist. His plays don't judge. His plays open the extraordinary complexity of the human condition. One of my, I suppose, national characteristics is that, there's an addiction to being sure of the next move, the next thought, the next step, the next day. The glorious thing about Macbeth is that's blown apart by the central existential illumination in the play that is tomorrow is an illusion. We seek it all the time. We seek security in tomorrow and tomorrow and tomorrow. And we find that it's a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing, which actually is not nihilistic. That's a very open vision. So Shakespeare, the great humanist. So my explorations within the world of capoeira, coming to Brazil, learning a little bit about the way Brazilians walk in their language, has opened up a whole new landscape for me in my personal relationship with Shakespeare. I'll read two things, two speeches from this play. The first one is early on in the play when Macbeth meets the witches. And his response is completely one of equivocation, of ambiguity, of paradox. At the time when Shakespeare wrote Macbeth in 1606, equivocation had just been discovered as a methodology to avoid telling the truth if you were a Catholic. You could learn how to equivocate under interrogation. You could learn how to lie and be true to yourself at the same time. That's an extraordinary thing to consider that Shakespeare understood the political and personal reverberations of equivocation when he wrote this play. The second thing that happened in 1606 or 1605-6 was the Gunpowder Plot, which was an attempt to blow up Parliament. Everybody in it, which included the Queen and her son and the King and all the politicians. So he wrote that at a time when society was about to explode. Democracy was about to explode. People were anxious, nervous. Nobody knew what was coming next. Those two contemporary dynamics, of course, we have now, today, here, and in other countries on our planet. So the contemporary resonance of equivocation and anxiety about the death of democracy, the death of freedom, the explosion of our order, is still with us right now. The language of Macbeth holds that on a personal level and a universal level. I think the famous artist Paulo Rego once said, "The universal is in the detail." Shakespeare's imagery, there is no more detailed imagery in the canon of the world's literature than Shakespeare.
So I'm going to read these two speeches. Forgive me for finding them. Yeah, when the witches have told him what is going to happen to him and to Banquo, he says, this supernatural soliciting cannot be ill, cannot be good. If ill, why hath it given me earnest of success? Commencing in a truth, I am Thane of Cawdor. If good, why do I yield to that suggestion whose horrid image doth unfix my hair and make my seated heart knock at my ribs against the use of nature? Present fears are less than horrible imaginings. My thought, whose murder yet is but fantastical, shakes so my single state of man that function is smothered in surmise, and nothing is but what is not. Okay, so that's the paradox. Cannot be ill, cannot be good. Nothing is but what is not. That's at the beginning of the play. Some people refer to this as the birth in Macbeth of evil. This is where evil is born. Shakespeare's speech is a poem about the birth of evil, internal dark. Beautifully composed, beautifully paradoxical, beautifully contemporary. We go to the end of the play, and one of the great illuminations of our time, after all that Macbeth does, all the people that he kills, all the maneuverings, all the terror, all the pain, all the cruelty, he's left with the following conclusion. He's told that his wife is dead. He says, she should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow. And tomorrow. And tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out. Out. Brief candle. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. That's why I think Shakespeare is timeless, universal, and the ultimate liberator. Well done. Bom, emocionante. Eu vou chamar então agora vídeo, né, um vídeo de uma cena do Romeu e Julieta no Globe, a cena do balcão, se não me engano, e o Gabriel em seguida comenta. Não sei se você quer apresentar a cena, Gabriel. Gabriel? Você quer apresentar, falar já um pouco antes do vídeo? Ou...
Deixa eu tocar, daí você fala. Depois desses dois atores aqui, melhor passar esse vídeo, porque tá custoso. É ator também, está fazendo... Não sou um canastra. Eu já sei que é. Já vi. Vamos para o vídeo? A primeira apresentação do Romeu e Julieta no Globo, a cena do galpão. Mas ao mostrar, são seus olhos, eles falam. Foram duas estrelas das mais belas do céu. Querendo fazer alguns, pediram aos seus olhos que brilhassem no seu lugar até que elas voltassem. Oh, que modo de apoiar o rosto do sonhão. Quem me era tirado por essa mão para poder forjar aquele rosto? Ai, Jimmy, entendi. Seu nome é Carolina. Tudo é mais um Montec, mas tu mesmo. Afinal, que é um Montec? Apenas um nome. Se outro nome tivesse a voz em vez de rosa, deixaria de ser por isso perfumosa. Ai, Romeu, deixa esse nome e trata dele que não faz parte de ti. Não ame a mim, que já sou toda tua. Ai, meu desejo de bom. Meu desejo de bom. Não me chame só meu, mas senhor. Quem és tu que se fez ao mercado da noite surpreendendo meu segredo? Já não sei, não me servi para dizer de quem sou eu, minha filha. Tão odioso a mim mesmo esse meu nome agora. Como pudeste vir até aqui? Os muros do pomar são altos e difíceis de escalar. Pensa em mim, é a morte para ti se algum dos meus parentes te encontrar. Vai embora daqui. Foi passado pelo amor, não tem essa praia. O amor cria muralhas e barreiras. Ninguém que o amor deseja e não consegue. Os seus parentes, flores, não poderão deter. Se assim te virem, matam-te. Em teus olhos te viram. Há maiores perigos que as espadas desses inimigos. Basta um só doce olhar do teu olhar para me proteger da inimizade deles. Mas, se não me amas, então que eles me surpreendam. Pois tu fico pro ódio agredir os meus dias. Para aprontar sem o teu amor. Abre. Tu pensares que a máscara da noite não, meu Deus. Se não, tu verias o que não receberei em minha face. Só de pensar nas coisas que te disse esta noite. Bela Montec, o fato é que eu estou perdida de amor por ti. Por isso poderás julgar-me envolvida leviana. Mas apenas de amor, que serei mais sincero do que essa se aparenta mais recato.
só pede de tudo que não seja essa noite. Isso aqui. Seria bom, querido. Mas eu te mataria de carinho. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pode se Leandro. Não você todavia. Que eu te darei uma noite até que seja dia. Boa noite. Paul, é uma honra falar com você na plateia. O Sr. Paul Heritage é um embaixador informal da cultura, é uma ponte entre Brasil e a Inglaterra, e nós só chegamos lá por causa da intervenção direta e do acolhimento do Paul, né? É uma casa brasileira lá. Pessoal, boa noite. Olha só, eu vou começar diferente. Nós temos aqui em São Paulo, vocês devem conhecer, o grupo de teatro Fofos, Os Fofos Encenam. E eu tenho um grande amigo lá, que se chama Fernando Neves, que é um mestre da arte e da cultura popular brasileira. É um menino que, apesar de estudado, doutorado, pré-doutorado na USP, ele traz na família dele, nos baús da família dele, uma parte da história gloriosa do circo-teatro no Brasil, principalmente aquilo que hoje costumamos chamar de Brasil profundo, a história desses circos, das caminhadas deles para o Brasil de dentro. O Brasil é um país que não é só litoral, né? Tem muita gente boa espalhada para o centro, para o fundão do Brasil. E o Fernando Neves é um cara que tem uma escuta muito curiosa e um olhar cultural muito contemporâneo, muito moderno. Pois bem, ele foi dar aula na escola SP e marcou como trabalho um texto X, algumas cenas de Shakespeare, na verdade. Até que 2 ou 3 alunas se revoltaram. Eu estou falando de uma situação que terminou no final desse ano passado, na prova final. Elas não quiseram fazer Shakespeare. Então, ele, muito assustado e curioso com a história, perguntou, como assim? Aí a menina respondeu pelas demais, olha, cara, Shakespeare não me representa. Então, diante desse momento pós-dramático, não sei, só o Bauman para explicar essa sociedade líquida e tão egoísta, né? Mas, enfim, Galpão e eu, lá no Brasil profundo, fomos fazer o contrário. A gente foi buscar, na verdade, por que Shakespeare representa tanto a humanidade em todos os tempos, desde quando ele foi criado, né? Nós usamos alguns artifícios para a pesquisa que levou ao Romeu e Julieta. O principal deles foi chegar a uma melodia, a uma prosódia similar, através do estudo do Guimarães Rosa, que, para quem é brasileiro e, sobretudo, mineiro, não é algo assim tão bicho de 7 cabeças. Mas nós fomos, através do mineirês, do sertanês dele, da linguagem, da melodia e da cultura sincretizadamente religiosa. Minas Gerais é um estado excessivamente de formação católica, muito radical, mas a macumba está no terreiro de todo mundo. E, claro, que essa religiosidade também buscamos no Guimarães Rosa. Na religiosidade profana, que em latim seria, para quem não souber, fora do altar. Nós fomos atrás disso na rua. O Galpão era um grupo que Ulisses Cruz o chamava de sem sapato, como é que é? Descalçados,
né, de chinelo, né, pé de chinelo, só usam chinelo. E esse espetáculo foi concebido originalmente, verdadeiramente, para ele levar Shakespeare para o Vale do Jequitinhonha. É uma área que é o Rio Jequitinhonha, é uma área que tem uma cultura muito específica, muito bonita, ribeirinha, sobretudo no que diz respeito à cantoria, né, à cultura do barro, do artesanato do barro, e uma forma também de contar histórias oral, uma cultura, né, muito grande. Eles estavam num processo de busca de diálogo com obras mais clássicas, e nós fizemos esse trato de montar e levar para lá. A coisa deu tão errado, a gente fez um cálculo, fizeram outro. A gente demorou a gente foi 2 vezes, 3 vezes para a Inglaterra, e só conseguiu voltar lá, só conseguiu chegar lá no Jequitinhonha, agora nessa terceira remontagem que fizemos. E durante as nossas viagens e andanças pelo mundo, a gente nunca deixou de parar para conversar um pouco sobre essa questão, por exemplo, que aparece nesse vídeo. Porque é que a gente, espontaneamente, eu diria, porque é que a gente chegou a uma região, a um lugar de Shakespeare, cuja fala transcende o nosso idioma português, cuja comunicação transcende os bons modos do academicismo brasileiro, pelo menos até onde a gente entende isso e brinca com essa ideia, e como é que isso se comunica para além de um idioma, né? E, sobretudo, o contrário disso, da menina, a representatividade de Shakespeare é maior que o mundo, é maior que o homem. A gente brinca muito assim, que vai morrer todo mundo. Nas discussões do Galpão, a gente sempre pensa um pouquinho assim na nossa missa de 7º dia, da humanidade. A gente fala, deixa que o Shakespeare ainda chega para a missa de 7º dia, quando não houver mais nenhum ser humano vivo. Porque a capacidade do cara de planilhar o homem, o mundo, as coisas, presente, passado, futuro, flashback, dinâmicas de ida e volta, é tão grande que ele nos passava e nos passa sempre a ideia de que em qualquer parte do mundo alguém está olhando para um grande mistério, vem buscar nesse mistério, vem buscar nesta questão que não se resolve terrenamente, mundanamente, respostas para atravessar, sobretudo, os muros que barram o dia a dia do homem. Claro que aí as tentativas variam imensamente de acordo com a época e de acordo com as tentativas estéticas, que também dizem respeito à época, mas o galpão presente aí nessa arquitetura do Globe Theatre, o contraste entre a cultura popular interiorana brasileira, né? Essa prosódia, aqui eles estão no balcão, foi onde você que montou Romeu e Julieta, dirigiu também, foi onde a gente pediu para eles cantarem mais o texto. O Nelson assistiu à estreia em Ouro Preto. A gente trabalhou muito com a cantoria, com o jeito mineiro de falar cantado, com o jeito mais lerdo nosso de pensar o texto, observando a Sua Majestade, o ator britânico, lendo como puxa o pensamento depois da última palavra, sem tornar isso psicologismo, né? Quer dizer, a palavra continua, né? Nós tentamos brincar com tudo isso, não deu certo de jeito nenhum,
Quer dizer, o único caminho foi mesmo recorrer à prosódia também universal sobre determinados aspectos do Guimarães Rosa. E deu no que deu. Eu só queria registrar que os atores aqui são Eduardo Moreira e Fernanda Viana, né? E que o Grupo Galpão está em São Paulo, em Belo Horizonte, estreando um espetáculo agora chamado Nós, com a direção do Márcio Abreu, que é um diretor maravilhoso. Falei certo, Márcio Abreu? Acho que eu estou nervoso. Olha, Shakespeare me representa. Bom, vou abrir para as perguntas já da plateia. Eu pediria, se possível, para dar uma certa prioridade para as perguntas do Jô, porque ele tem um ensaio com horário que ele já transferiu para mais tarde e vai sair um pouco mais cedo, então... Eu estou dirigindo uma peça, aliás, também, de um inglês chamado Terry Johnson, que é louco, como todo bom dramaturgo. É uma peça que marca o encontro do Freud com Salvador Dalí em Londres, em 1938, onde Freud está fugindo do nazismo e o Salvador Dalí, de certa forma, quer se encontrar com Freud, que ele acha que o Freud é a inspiração de toda a sua obra, inclusive que, quando ele vê Freud, ele vê que a cabeça do Freud é igual a um caramujo. Então, vocês imaginam... E esse encontro é verdadeiro. Os dois realmente se encontraram em Londres, teve essa maluquice dessas insistências do Dalí de dizer que o Freud era realmente o deus inspirador de todo o surrealismo, inclusive porque o Freud era surrealista, tinha uma cabeça que era igual a um caramujo, e em tudo isso ainda entra uma menina que é filha, que, aliás, ele falou nos Fofos, é uma das atrizes de maior talento que nós temos no Brasil, que se chama Érica Montanheiro. É um espetáculo, você conhece bem, é um espetáculo de atriz. É uma mulher de 38 anos, que você olha, ela parece que tem 15. Não estou exagerando, não. Na verdade, é uma menina e ela se transforma em cena, ela faz qualquer idade. E ela faz a filha de uma ex-analisada do Freud, e ela vem cobrar o que o Freud arruinou com a vida dela. E tem um judeu médico, que na realidade não é médico do Freud, é amigo do Freud, que se chama Yehuda. Então, todos os personagens são reais, e o Terry Johnson consegue fazer uma farsa, é uma comédia farsesca, ao mesmo tempo com uma inserção dramática no meio da peça, e termina num sonho, numa reverie extraordinária. Então, daqui a pouco, eu estou falando já demais, eu tenho que ir correndo, porque é o primeiro dia que eu vou tomar conhecimento do espaço que o cenário está finalmente montado no Tuca. Então, você disse que vai abrir para perguntas? Para perguntas, né? Vou aproveitar, então, e fazer uma pergunta para o Jô que eu desejava fazer, que esse é o seu terceiro Shakespeare, né? Teve Romeu e Julieta... Teve Ricardo III, essa camiseta tem o símbolo do Ricardo III, que é esse javali furioso, que era a bandeira que ele ostentava. Perdão? A introdução para a publicação foi do meu amigo Gabriel. Então, você poderia falar um pouco como foi, enfim, como foi aquele primeiro Romeu e Julieta com a Regina Duarte, acho que anos 60, né? E o que mudou, enfim, na percepção de Shakespeare do público brasileiro de lá para cá, desses 50 anos? Não, eu acho que o que eu acho importante no Shakespeare é a sua preocupação total com o público, de ter uma plateia diante dele. Eu sei que ele se assinava, logo desde o primeiro Shakespeare que eu fiz, eu fiquei fascinado pela personagem, pelo homem. E, entre outras coisas,
me fascinava, num dos documentos que eu li, em que ele não se assinava, quando estava num hotel, numa hospedaria, enfim, ele nunca se assinava nem como autor, nem como ator, ele sempre se assinava como empresário, sabe? Então, essa preocupação dele com o público sempre me fez levar a ideia de que a segunda entrada do fantasma no Hamlet existe, ela é meio desnecessária. Ela só acontece porque a primeira entrada é muito no começo, então muita gente que chegava atrasada não via o fantasma. E comentava, porra, eu não vi o fantasma. Eu também não. Aí, sim, ele faz uma segunda entrada do fantasma, mais adiante na peça, que não é tão necessária, mas para o público ver, porque era um chamariz. O Molière monta o Dom Juan, porque uma companhia italiana estava montando e tinha muito público, tinha um efeito fantástico em cena, que a estátua pegava fogo. Então, isso eu acho extraordinário no Shakespeare, em todos os grandes clássicos que chegam até nós porque são clássicos. E são clássicos porque chegam até nós. Senão, seriam apenas acadêmicos, pessoas que, como na pintura, chegam até nós os gênios porque os outros fazem apenas um registro da sua época. Como acontece com Shakespeare. O Shakespeare sempre será atual. Ele estava falando da montagem dessa peça que eu também amo, que eu adoro, que é o Macbeth. E, por acaso, eu vi uma montagem com Kenneth Branagh, em Nova York, no Armory, que eles transformaram aquilo, a casa inteira, num castelo da época. Já começava com 15 minutos de luta de espada embaixo de chuva. Então, era uma coisa que já atraía demais. E outra coisa que eu até gostaria de perguntar, para ver se eu consigo entender isso. Como é que um papel tão pequeno como o da Lady Macbeth, que em termos de tamanho é pequeno, como é que se transforma numa figura icônica, mais importante do que a peça inteira? Como aconteceu isso? Pergunto para você e depois para o Gabriel, que também montou o Macbeth. Did I understand what I said? I can say it again in English. Let's talk about Freud. Freud was famously, this Macbeth drove Freud mad because he couldn't find the key to the play. He could find the key to Hamlet, Oedipus complex, he could find that. He could never find the key to Macbeth, and it used to give him apparently years of sleepless nights. The play is, I like to think of it more as a poem than a play, actually, because the character of Macbeth, the character of Lady Macbeth, are aspects of the same person. There could be one person, that was Freud's ultimate observation, that they could be the same person. The play, narratively, logically, structurally, appears to break all the rules of time. Time moves phenomenally quickly in this play, more quickly in this play than any other play that he ever wrote. Suddenly we're at the beginning of the play, suddenly we're at the end of the play. He seems to bend time. The iconic nature of Macbeth is that somewhere in all of our psyches, this character sits. I don't like to use the word character. A very, very famous English director once said, there's no such thing as character in Shakespeare. You open your mouth, the words arrive, and that is the character. People talk about building a Shakespearean character, that there is no such thing. There is simply the language. The language is the character. Somehow, in this play, the language takes you to a place beyond time, beyond linear narrative, into
the mystery, the paradoxical mystery of our lives. So I'm not a great fan of battles and soldiers and great sets and all that. I'm not a great fan of that. Because I think the language itself is so wide and so deep that actually if you can unlock that, you actually need very little else apart from a very good lighting designer and a great cast of people. But beyond that, you don't need very much. I don't really know. I've forgotten the nature of your question. What was your question? I asked how come a character that when you read the play looks so small, and then when you actually see it, it's the most important thing in the whole play, in the whole drama. It's Lady Macbeth. But when you read the play or when you think about it, I think that the character became more important than the author. I mean, it took Shakespeare's head more than he wanted. Sometimes it happens. Well, Shakespeare was very fascinated by, as indeed was James I of Scotland, the present king on the throne, was very, very interested in the concept of possession at that time. He was fascinated by what is it to be possessed by evil? And what is evil? What is the nature of evil? But what is it to be possessed by it? And you may be right. It may be this play, of all the plays that he wrote, took him to a very strange place in his psyche that is perhaps one of the reasons why every time there's a production of Macbeth, I'm afraid we've even experienced it on our own rehearsals, something goes wrong. It's either on a very serious level or a less serious level, but I hate to say it, but there's an energy about this play that is very difficult to handle. It's like a very dark, wild horse. Yeah. It's Scottish, yeah. But so I think that he plays a strange psychic trick in this play, not even consciously. Somehow the play explodes in our imagination and takes us beyond the boundaries of time, beyond the boundaries of narrative, beyond the boundaries even of gender, actually, in some cases, because Lady Macbeth and Macbeth are like two sides of the same coin. They are. He can't do it without her. Because he abandons her, she falls apart. So, I'll shut up now. Gabriel, daí você ter montado Macbeth onde a Lady Macbeth transcende ao lado feminino ou masculino, é feito por um ator e não por uma atriz. Só esclarecendo que esse procedimento era o habitual no teatro elisabetano, feito só por homens. Havia convenções ali sobre a participação de mulheres, tanto quanto na tragédia grega. Mas é mais importante... Sim, porque há uma... perdão, eu não entendi tudo o que ele falou, porque eu estava com problema de áudio. Transcende ao gênero sexual. Né? Quer dizer, não é questão de ser um homem ou mulher. O que eu acho interessante na tua montagem o que eu acho interessante na tua montagem é que eu não tenho prática com o microfone. O que eu acho interessante é exatamente que você percebe que a Lady Macbeth transcende ao seu gênero, quer dizer, de ser mulher ou homem. Como, aliás, ele falou isso, ele disse, não, realmente transcende a isso, quer dizer, não é pelo fato que na época só os homens representavam, mas eu acho que realmente a Lady Macbeth tem um lado de domínio sobre os outros muito forte. Ela, na verdade, no nosso entendimento ali da montagem, ela era o personagem, o lado da moeda que impulsionava o outro lado, ou seja, a ação, o empurra, a inteligência, a força era
a Lady Macbeth. O fato de estarmos só com homens em cena não significava absolutamente que nós estivéssemos misoginamente, claro, subestimando a capacidade de produzir o ódio no gênero feminino. Mas, em texto, em inteligência, ela é a personificação exata do mal, sem titubear. O personagem Macbeth titubeia, né? Fizemos uma apresentação aqui perto de Campinas para só uma entidade de senhoras, só de senhoras. Na apresentação, quando a Lady Macbeth entra e começa a falar que ela seria capaz de afundar o dedo no crânio da criança, da gengiva da criança, só para cumprir, uma senhora, o ator deu uma pausa, a gente escutou uma senhora na plateia falar, Nossa Senhora. Mas foi um Nossa Senhora, que só quem é do interior do Brasil entende. Ô, gente, isso é uma síntese tão grande. A compreensão, né, da origem do mal, isso pertence a todos os povos, a todas as eras. O próprio Shakespeare diz, olha, o inferno está vazio porque a terra está cheia de diabo solto. Nossa, né? Nossa Senhora. Olha, eu vou ter que ir embora. Jô, dá uma chance de uma pergunta da plateia só. Não, se alguém quiser perguntar... É só levantar a mão, pergunta gente. da plateia, ninguém falou nada. Lá atrás. Cadê? Acho que ele já está no microfone, Alô? é isso? Oi. Boa noite, Jô. Eu acho muito oportuna a chance de ter você aqui, porque eu não sabia que ia ser produzida a peça de Troilo e Cressida. Ela é meu tema de mestrado na PUC, então acho bem legal ter a oportunidade de assistir ela no teatro também, porque... Quem é que está falando? Eu, aqui em cima. Oi. Fala, Tudo querido. bem? E eu faço história, meu tema é de história, e eu estou relacionando Chaucer e Shakespeare, que eles fizeram a mesma peça. Chaucer também escreveu Troilo e Cressida 200 anos antes. E eu gostaria muito de saber qual a dificuldade de você escrever uma comédia, de você adaptar uma comédia sinistra como Troilo e Cressida nos dias de hoje, e como que ela representa, no sentido do bufão, que é o Tército, que é o criado bufão, o criado que ele zomba de todo mundo. Qual o sentido do Tército na construção da peça? Porque ele é o que usa, como Foucault falaria, da parrésia, que ele joga o tempo todo a verdade na cara das pessoas. Ele é meio como a Cassandra de Troia, que ela é louca, ela fala as verdades o tempo todo, mas ninguém acredita nela. E o Tército também tem esse papel de... E ela aparece na peça também. Sim. A Cassandra aparece e ninguém liga, porque ela é maluca, não? Ela é doida. Agora, o que eu acho, quer dizer, há uma diferença entre as duas peças, porque eu acho também, bom, primeiro, que o talento do Shakespeare era inigualável. E ele às vezes, pega a ideia de uma peça e transforma inteiramente em outra. Você falou de um personagem que é um bufão, né? Mas não é só ele. Tem o tio cafetão da Cressida, que é, na verdade, uma putaça. Ela não quer saber. Ela está com Troilo, mas quando ela se joga nos braços dos troianos, no braço dos gregos, ela também passa de grego em grego. Quer dizer, o que eu acho sensacional na peça é exatamente essa liberdade que ele não teve na hora de montar, porque parece que não, mas havia uma censura. O Ricardo III, na peça, é muito mais filho da puta do que ele era na realidade. Por quê? Porque era de uma corrente absolutamente contrária à Rainha Elizabeth e à sua ascendência toda, né? Então, ele transforma o Ricardo III, à medida que os anos vão passando, ele vai ficando mais corcunda, mais torto e mais cruel. Então, essas influências políticas
às vezes chegou num momento que ele não pode mais fazer. Que é o negócio do Troilo e Cressida, eu acho sensacional também dele não ter conseguido montar na sua época. E também, falando de tudo que a gente falou aqui, eu, antes de ir embora, eu quero sair dizendo que a minha preocupação maior, quando eu dirigi Frankenstein, a peça de um cubano-francês, com a Beth Coelho, que eu acho uma atriz espetacular, também com a Mica Lins, fazendo as duas personagens principais, havia discussões, às vezes, em que uma ou outra dizia, não, mas isso aí subentende-se. Isso aí é claro. Eu digo, eu não quero subentende-se. Eu quero que entendam, porque eu não quero que se repita uma coisa que já é famosa na história do teatro, um espetáculo de vanguarda, onde realmente ninguém entendia nada, e ouviu-se uma voz na plateia que dizia assim, satisfeita, Yolanda? Sinal que o pobre coitado tinha sido arrastado à força para assistir uma coisa que ele não entendia uma palavra. Então, tendo cumprido essa função do entendimento, que eu acho que era a maior preocupação do Shakespeare, isso aqui eu tenho que contar, e não é para me gabar nem nada disso, foi relatado, o Robert Tivita, que estudou, foi criado nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, quando ele assistiu o meu espetáculo do Ricardo III, ele falou, eu já assisti essa peça 3 vezes, 2 vezes lá fora e uma aqui. Foi a primeira vez que eu entendi realmente do que se tratava. E o Gabriel me deu o privilégio de escrever uma introdução à minha adaptação, onde ele se refere exatamente a esse lado de compreensão que a peça fica. Sobretudo quando você monta no Brasil, que ninguém sabe o que é York, ninguém tinha ideia do que era a Guerra das Rosas, tanto que eu fiz um prólogo, que era dito brilhantemente pela Glória Menezes, explicando o que era a Guerra das Rosas, do que se tratava, que eram 2 famílias. Aí, quando começava o Ricardo III, o seu monólogo, as pessoas entendiam, né? Quando ele falava das 2 famílias, as pessoas entendiam do que se tratava. Isso eu acho fundamental em qualquer tipo de teatro. A gente viu um trecho aqui desse brilhante Romeu e Julieta, feita pelo Gabriel, que eu prestei mais atenção na plateia. E você percebia a alegria da plateia de estar assistindo, de estar gostando, basicamente por quê? Porque estava entendendo. Eu acho que essa é a primeira função de qualquer espetáculo, sabe? Estava entendendo aquilo. E o olhar de alegria, de prazer em estar assistindo aquela versão. Eu tenho certeza que outras versões do Romeu e Julieta não tiveram o mesmo entendimento. Dito isso, eu tenho que sair, porque senão o meu elenco me mata quando eu chegar lá. Obrigado ao Nelson por ter me convidado. E eu quero dizer que quando eu não tinha começado ainda a ensaiar, quando eu aceitei o teu convite, pensei na minha cabeça maluca que eu já teria estreado, mas realmente não era possível. Eu não sei que cálculo eu fiz, mas graças a Deus que deu pelo menos para eu vir aqui e falar com vocês. Muitíssimo obrigado. Bom, gente, novamente estamos abertos aí para perguntas. Os microfones estão nas laterais. Por favor, fale seu nome antes. Boa noite. Aqui atrás. Meu nome é José Luiz, tudo bem, Gabriel? Você quer fazer pergunta para quem? Para o Gabriel. Pode perguntar. Gabriel, o Jô Soares falou muito bem agora há pouco que as peças de Shakespeare são sempre atuais, né? As obras são atuais.
Se separando o lado político de Shakespeare, sempre a maioria das peças dele, o que nós assistimos? São relações extremamente conflituosas de poder, onde alguém quer derrubar alguém, povo na rua. Eu queria saber a opinião dele, se ele não acha que essa paridade aí de atualidade é muito mais parecida com o que nós vivemos nos países fora do primeiro mundo, vamos chamar assim, onde isso é muito mais atual para nós do que para relações estáveis, como uma Inglaterra, uma Dinamarca, onde não se vive isso hoje. Eu queria saber a opinião dele, se ele concorda com isso. O seu nome, desculpa, eu não ouvi. José Luiz. José Luiz, veja bem, até onde eu sei, o Shakespeare escreveu sobre uma sociedade medieval, que tem uma estrutura muito distinta da nossa sociedade hoje. A tua pergunta me fez lembrar de um depoimento, do discurso do Gabriel Garcia Marques, quando foi o Nobel de Literatura, aonde ele, mal-humoradamente, mas brincalhonamente, ele diz: olha, vocês precisam olhar para a América Latina diferente, nós temos 500 anos. Os problemas nossos dizem respeito a 500 anos pós-descobrimento. Enquanto os senhores têm uma história milenar, né, e que já passaram por processos políticos, por problemas sociais muito distintos dos nossos. Né? Penso, respondendo diretamente ao instante dramático que vivemos no Brasil, do ponto de vista meramente político, ou na América Latina como um todo, que nós não estamos vivendo a Guerra das Duas Rosas, nós não estamos vivendo uma poesia dantesca, mas nós estamos numa paralela mágica mesmo do realismo fantástico, um momento que eu não sei se a própria cultura do velho mundo saberia ler isso com olhos juvenis. É claro que eu não endereço isso a uma cultura especificamente, ou a um país especificamente, mas, dado ao fato de Shakespeare ter, de certa maneira, trabalhado em cima de uma cultura anterior às Duas Rosas, anterior à fundação do parlamento, isso aí foi para ele escapar do Henrique VIII, ou da Elizabeth I. É a primeira que fala, ou se é a primeira? Elizabeth I, né? Porque, se ele tocasse nas questões daquele momento, não rolava. Né? A gente sabe disso. As restrições eram muito grandes. Agora, de alguma maneira, mesmo assim, eu tenho a impressão que até o juízo final dos cristãos, dos judeus, judeus não, só dos cristãos, né? Jesus que vem para o juízo final. Vou lá para o fim, porque isso aqui está com cara de fim. Não isso nós, pelo amor de Deus. Quem fala de Shakespeare não está com cara de fim, mas esse processo todo maluco que estamos vivendo, assim, o Shakespeare explica, talvez esteja lá diluído na obra inteira, mas esse momento é muito América Latina e por um lado, talvez seja melhor abordar isso tudo através dos Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, Borges e seus pares. Desculpa, não sei se soube te responder. Perfeito. Bom, por favor, levantem as mãos. Né? Aqui, já estou com o microfone, será que posso adiantar? Olá, boa noite. Well, my question is for Greg Hicks, and hope you can get my accent. I paid an enormous amount of attention when you said on Macbeth's explanation about the possession of evil. And I'm living in this display here. Shakespeare
Shakespeare Lives in 2016. Can you please give a word about the possession of evil in our contemporary minds? And Shakespeare Lives in 2016, if this question is clear. I would love to have this idea in the psychic and in the mood and in the contemporary conception of evil and Shakespeare. Thank you. Wow. Fuck. Where do I start? The human condition really, I don't think, has changed since the beginning of time. Of course, we have iPhones now, and we didn't 5,000 years ago. But our basic dilemma of dealing with our own shadow side, our shadow side, the side that is driven for a need for power, a need for security, a side that is greed, a side that is... You might call these dynamics negative dynamics. Entropic, I think, is a word that is used sometimes. Self-destructive, and therefore destructive towards the planet and other people. I don't think that's changed very much. What's changed is our abilities to communicate that problem. The theatre is one of the last places in the world, I think, that's left where you can exchange in the open these questions about the nature of evil, about the origin of evil. What appeals to me very much about Macbeth now in 2016 in São Paulo, in Brazil, in the country, in England, on the planet, is that the same ability to go wrong still exists every day. Every day, in all of us, in all politicians, in all people. The ability to go wrong. Also, we have to ask whether this is an outside force, because Shakespeare poses this question very strangely in this play. You have an outside force. I don't personally think the evil in the play is so obviously polarized. I don't think the witches are evil. They're referred to as dark forces, but I think that was just the prejudice of the time. I also don't think Macbeth is an evil man. I think he just goes wrong for many contingent reasons. He's ripe for going wrong. So when we talk about this question of evil, I don't think it's particularly different now than it was thousands of years ago. I don't think the human condition's changed. I think progress is a bit of a myth, actually. I think we're spun the illusion of progress, when in fact we haven't really changed very much. We've got more sophisticated, and our abilities to have global communication is obviously hugely different. But actually, fundamentally, we're still wounded, we still can go wrong, we still are dark, we still have a shadow side, we still can be murderous, we still can be good. We live in a paradox, and we always have done. So I don't think that nature has particularly changed. I don't think it ever will. I don't know whether that answers your question. Okay. Boa noite. Meu nome é Anete. Eu queria fazer pergunta para o Greg Hicks, aqui. On the left. I'm sorry, on the right. On your right. Ontem eu estive no auditório da Folha para assistir à leitura do Ricardo II, dirigida pelo Márcio Aurélio, que foi uma maravilha.
Então, a minha pergunta é o seguinte: por que você resolveu fazer Macbeth aqui no Brasil, que é uma peça que é sempre montada? Eu já vi um montão de vezes aqui no Brasil o Macbeth. Então, eu pergunto assim, por que você resolveu fazer Macbeth e não o Ricardo II, por exemplo? Por que você não escolheu uma peça pouco encenada para trazer para nós? Porque o Macbeth, que é sempre carne de vaca. A outra, eu não ia fazer a segunda pergunta. A outra parte da minha pergunta é em decorrência do que aquela senhora lá atrás falou sobre a natureza do mal. Então, já que você tem mais experiência de Shakespeare do que eu queria que você fizesse só algum comentário sobre o Iago, que no Otelo ele tem 2 monólogos se questionando sobre a natureza do mal. Então, é 2 coisas que você tem que responder para mim. Por que você escolheu Macbeth e não uma peça pouco encenada? E fazer um comentário sobre o Iago. Obrigado. Right. Okay. Well, look, you've never seen my Macbeth in Brazil, so that's the first thing to say. The second thing to say is I really don't think you can have too much of a very good thing. I think, like any great work of art, if it's a great work of art, there's no limit to the amount of times you can look at that piece of work. The reason why I'm here in Brazil is because the sound of the berimbau that literally brought me to where I'm sitting now. It's been a very long journey for me to come to be sitting here. But it started with a real feeling, emotionally, intellectually, spiritually, with something to do with the heart of this country. At the time, I was doing a Shakespeare play. Somehow, those 2 things merged in my psyche. So, it's taken me nearly 20 years to do it, but this production is a realization of that initial meeting between the sound of the berimbau and what my world is and was, which is the world of Shakespeare. The reason I chose Macbeth is because I've been in this play 3 times. I was in there was a production with Ian McKellen, Judi Dench way back in England. I was very young at the time I was in it then. I was fascinated by it. I then was in it again as Malcolm, the young prince, again fascinated by it. I then played Macbeth myself, and I failed so badly in this role. I really did fail very badly, and I don't mind admitting it. I had a go, but I didn't do it very well. So in my heart, it's unfinished business. So I think maybe now I'm better directing it than I am acting it. So that's my personal journey with the play. I also think it's a masterpiece. I also think it's an impossibly difficult play. Every time I do it, I think this is a really difficult play. It's like a diamond. Every time you turn it, it has a different quality, a different side to it. You can say that about a lot of Shakespeare plays, but Macbeth you certainly can say that about. So it's like a personal odyssey for me to be here, and an odyssey of trying to find, like Freud, trying to find what the key is to this play. And where better to do it than here now, actually not even in my language, which might be the liberating thing. It might be that I'm too stuck in my own language. It might be brilliant for me. It is liberating for me to explore this play in another language, in the language of this country.
I am finding out all kinds of new dynamics which I never knew existed in this play. As for Iago, I played Iago, and I loved it. In fact, I want to play it again. Iago doesn't have the imagination that Macbeth has. Macbeth has a cosmic imagination. That's why we love him. That's why we're fascinated by him. We're fascinated by the breadth and the depth of his imagination. It's endless. He sees angels. He sees a child, a pity, like an angel striding across the sky. He puts his hand in the ocean and he's going to turn all the seas in the world red. It's that kind of imagination. Iago doesn't have that. Iago is an embittered, fractured ego. A man who's been passed over. It's a great part. I loved it. But it doesn't have the imagination of Macbeth. In terms of the nature of evil, you could say Iago is more enigmatic because he doesn't say anything about himself. He says at the end of the play, "Don't ask me anything. What you know, you know." Which is probably the most evil thing that you could say. With Macbeth, he tries to understand his own existence, his own state of being. Iago never does that. So maybe is Iago... Well, here we go. Shakespeare says, Iago says, "I am not what I am." Well, I guess that's your Luciferic dynamic, your satanic dynamic, if you like. And not that I believe in either of those two forces as living things in our lives. I think they're aspects of a psyche, of a universal psyche. So I think Iago is a manipulator, brilliant manipulator, but he's working on a much lesser level than Macbeth. We're not. If the play was called Iago and not Othello, it wouldn't be the play it is. The play is called Macbeth because we are fascinated by his imagination and where that takes him. That's the difference between Iago and Macbeth, in my opinion. Here we go. Alô? Pode falar seu nome primeiro? Meu nome é Augusto, eu frequento a biblioteca aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Mr. Hicks. And I would like to make it in English, if you allow me. I'm sorry for the bad English, but I'm grateful so I can speak to you directly through it. Thank you. Thank you, in first instance, to share this vision, this key for the reading of Macbeth, the key of the philosophical question of evil. I've been around with Macbeth. Things happen sometimes, I guess, for quite some time, reading all that reaches me and seeing the movies. And now I have this key, which perhaps is very familiar to you when you heard the sound of berimbau, which is the key of what I've been calling predestination, which seems to me very actual. And the witches, when they tell Macbeth the thing that does something to him very special, that in politics we see a lot worldwide. You see the Muslim question. I'm very sure they have this predestination supporting fanatism. And here in Brazil even, we see very much influence from religion. We have even a wall bench in Congress, which is called the Bible bench, and which is based very much in predestination too. And I wonder if we couldn't go even to the heart of capitalism with Weber and the Protestant, I don't know if Protestant, but the post-Calvinist
ethics, with this predestination thing. So I'm sure this is not the definitive key. I'm sure there is no definitive key, but it opens some doors, and I will thank you very much to share some insight, perhaps, in this predestination thing. Do you feel predestinated to do this in Brazil? Yes. Ó, a gente está caminhando já para o final, então a gente tem uma última pergunta. Por favor, fale seu nome. E para quem você Meu nome é Marina e eu gostaria de perguntar também para o Greg Hicks. I would like you to comment on the female characters, Shakespeare's, not only Lady Macbeth, but all the female characters, and if, in your opinion, Shakespeare was kind of ahead of his time, because he gave importance to the female characters, or if, in your opinion, he didn't. Like, the female characters are somehow not as important as the male characters. Wow, no, I certainly don't think that. My God, I don't. There are some formidable female characters in the canon of Shakespeare's plays. Amazing. Cleopatra, Queen Margaret, Rosalind, Juliet, Juliet's mother. There's an endless list of brilliant female characters to play. I must say, Lady Macbeth has always been, for the actress playing it, a very difficult journey, because it's not a role of catharsis. However, every time she comes on, it's like a 5-act play. The richness of her psychic state, her emotional state, her sexual state, her mental state is so huge and deep. I'm afraid I'm a conspiracy theorist. I don't think Shakespeare wrote these plays. There you go, put that in the papers. By that I mean, I don't think we know all that we think we know about this man. There is some missing element. I wouldn't be at all surprised if he was Italian, or if he never came to Stratford-upon-Avon, or if there were 5 of him, or if he came from another planet. There's something about him that we don't know. I feel that every time I do these plays. In terms of the women in his plays, I think you won't find, I don't think I've ever met an actress who has been playing a major Shakespearean role and a supporting female role that has ever said, this guy knew nothing about the way women work or feel or think or behave. He seemed to know something about the workings of the female psyche, if indeed there is such a thing. Because, I mean, I do think basically we're all androgynous anyway. I mean, that's my personal take on life. Split souls, I think that's what we are. We're always trying to find our opposite split. That's what I think love's all about. Oh, you're the soul, you're the half that split off from me when the Big Bang happened. I think that's what drives us together, is finding our complementary other split half. No, I think Shakespeare wrote some fantastic roles for women. I've never found that a problem, and I don't think I've met an actress who has. There's only one role that's difficult, I think, and that's Gertrude in Hamlet. That's a really difficult role for a woman to play, because she appears to be the quintessential duped woman. So it takes a very clever actress to twist that round, so that Gertrude has her own free will, makes a decision on her own behalf.
Certainly Lady Macbeth does. My God, unsex me here has to be one of the greatest decisions ever made by a woman. In the canon of the world literature, unsex me here. So I hope that's answered your question. Thanks. Ok. Bom, gente.